Olá, amigo, irmão, irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Esse vídeo é um vídeo pequeno, dirigido e direcionado às pessoas que estão iniciando agora a sua carreira cristã. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e estão começando a iniciar. Portanto, são palavras simples, palavras de esclarecimento para o elevo espiritual do seu coração. Para que você possa compreender algumas coisas de início nesta carreira cristã a qual lhe é proposta. Você que tem aceitado a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesses dias, este vídeo é para você. Portanto, nós estamos falando sobre a salvação. E já alguns vídeos falamos sobre a bênção da salvação. E depois passamos a falar sobre remissão, reconciliação, perdão. Depois passamos a falar sobre redimidos, reconciliados, perdoados, libertos e depois aceito. São essas 5 qualidades de bênçãos que vem acompanhando a salvação da sua alma, da minha alma. Eu estou citando apenas 5. Há uma infinidade de bênçãos que vem acompanhando a salvação da nossa alma. A partir do momento que nós decidimos a seguir a Cristo, as bênçãos do Senhor sobre nós são sem medidas. Nós não podemos enumerá-las porque elas são sem medidas, são bênçãos grandiosas. Mas nós vamos continuar falando sobre essas 5 bênçãos. Nós estamos agora na segunda, que é a reconciliação. Reconciliar-se é fazer as pazes. Sabe aquele período que você tem um probleminha aí no seu casamento, que entrou um grão de areia e você talvez até está dormindo assim, sem dizer boa noite, sem dar um beijinho de boa noite. A coisa não está muito bem e você precisa acertar. Você precisa corrigir, você precisa reconciliar. E quando nós reconciliamos, tudo volta à normalidade. Tudo volta à paz, tudo volta à tranquilidade. E foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Cristo veio fazer a reconciliação entre nós e Deus. Porque a partir do momento em que o ser humano pecou, ele ficou separado de Deus. Ele ficou distante de Deus. Aí foi preciso haver a remissão, foi preciso haver a reconciliação e depois nós vamos ver mais 3 pontos importantes que foi preciso Cristo fazer. A vinda de Cristo Jesus à Terra foi para resolver esses problemas graves que estavam criados entre Deus e o homem. Esses problemas graves que foram criados entre Deus e o ser humano. Portanto, a reconciliação. Eu quero ler com você, amigo, irmão, em 2 Coríntios capítulo 5, que diz o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando-os aos homens as suas transgressões, mas confiou a palavra da reconciliação. Veja bem, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando. Deus estava em Cristo fazendo com que a nossa afinidade, a nossa amizade com Deus voltasse à normalidade. Não que Deus criou inimizade para conosco, mas o próprio homem, através do pecado, criou inimizade para com Deus. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, ou seja, não atribuindo ao mundo responsabilidade. Mas por que o mundo vive no pecado? Por que o mundo vive na ruína? Talvez você pergunte, mas pastor, por que o mundo continua nessa desgraça?
Por que que o mundo continua nessa situação tão caótica? O que acontece com o mundo, que o mundo vive dessa forma, uma vez que Deus veio reconciliar e que Deus imputou os seus pecados, ou seja, não atribuiu mais responsabilidade ao homem. Aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Ele confiou em nós a palavra da reconciliação. Reconciliar-se é fazer as pazes, é voltar à normalidade, à nossa amizade, à nossa afinidade para com Deus. O verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja que valor que tem esta palavra. A palavra diz que nós somos embaixadores. Sabe o que é o embaixador? O embaixador é o representante de um país em outro. É uma pessoa legal que está para representar aquele país. Por exemplo, o embaixador da Alemanha no Brasil, o embaixador de Portugal no Brasil. Ele responde aos portugueses que aqui estão, ele responde uma série de coisas e ele representa o seu país aqui no Brasil. E nós somos considerados como embaixadores de Cristo. Portanto, nós estamos aqui nesta terra representando o quê? Os céus. Veja o privilégio que nós temos como cristãos. Há pessoas que não dão valor ao cristianismo, não dão valor ao chamado do Senhor. Há muita gente que o Senhor Deus está chamando e ele tem seu coração endurecido. E é por isso que a palavra do Senhor Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Nós precisamos abrir, escancarar os nossos corações para Cristo Jesus, porque ele veio fazer com que nós fôssemos embaixadores dos céus. Que coisa linda! Você já pensou você ter a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo Jesus a alguém, fazendo com que aquela pessoa ouça e conheça quem é Cristo, o que é o Evangelho, o que ele faz, qual a sua função? E a sua função como embaixador, alguém que está levando o Evangelho de Cristo para outra pessoa, para outro coração, para outra terra. Quantas terras estão sedentas, precisando de um embaixador, precisando de um representante, precisando de alguém que possa falar. E é por isso que nós estamos à direção da igreja, por isso que nós somos a igreja, é por isso que você foi chamado para fazer parte da igreja de Cristo Jesus, para que você também possa ser embaixador. E quando você tomar essa decisão, e você que já tomou essa decisão, você deve continuar firme. Você não pode desistir. Sempre estou falando isso, batendo na mesma tecla, porque você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você foi chamado para ser representante de Cristo. Veja o privilégio que Deus te deu. O privilégio que Deus deu a mim e a você. Nós todos somos embaixadores de Cristo. O dia que você tomou a decisão de aceitar a Cristo Jesus e de seguir esta caminhada junto à igreja de Cristo aqui na terra, você não tem ideia do valor que você passou a ter. Você agora passou a ser filho de Deus. Os filhos são aqueles que estão dispostos a obedecer, aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz, aqueles que estão dispostos a praticar os seus ensinamentos. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, e eu quero frisar bem aqui, não é a partir apenas do momento em que você passou a fazer parte da igreja, mas é a partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Salvador. Há muita gente que faz parte da igreja, mas que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador. Há muita gente que não passou ainda pelo novo nascimento. O novo nascimento é aquele acordo que você faz com Cristo
de obedecer os seus ensinamentos. E foi por isso que lá em João capítulo 3, o Senhor Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você tem recebido o chamado de Cristo Jesus. Você tem aceitado a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu volto a afirmar-me aqui. Continue firme. É certo que muitos dias você vai encontrar desânimo. Muitos dias você vai perguntar para você mesmo: para quê? Será que é preciso eu ir à igreja? Será que é preciso eu ler a Bíblia? Será que é preciso eu orar? Por que eu tenho que fazer isso? Há muitas pessoas que oram, há muitas pessoas que leem a Bíblia apenas para se livrar de alguma situação ruim, oram nos momentos difíceis da sua vida, mas não, a oração é em todo tempo. E é por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. E como eu posso, pastor, orar sem cessar? Você vai orar em pensamento e até mesmo confessando com seus lábios em qualquer lugar que você estiver. Se onde você está trabalhando você não pode pronunciar, orar em voz audível, ora com a sua mente, ore com o seu coração, mas você precisa manter este contato com o Senhor Jesus. Você mantendo este contato com o Senhor Jesus, a sua fé vai sendo edificada, o seu ânimo vai sendo cada vez mais voltado para o Senhor, você não vai ter brecha para o desânimo. Imagine uma criança recém-nascida, um bebezinho que nasceu, se ele não for alimentado, o que vai acontecer? Ele vai ficar doente, vai descair a sua saúde até chegar ao óbito. Se você que está começando agora a sua carreira cristã, todos nós precisamos nos alimentar, mas principalmente você que está começando agora a sua carreira cristã, se você deixar de ler a Bíblia, se você deixar de orar, se você deixar de estar na presença de Deus em comunhão constante, há de chegar um dia que vai parecer para você, e o próprio diabo vai soprar na sua mente que não faz mal, não tem importância você viver assim. Você não precisa estar orando o tempo todo. Mas a Bíblia nos ensina e diz: orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes por dia, orava em oração oficial. Não é que ele não vivia oração, mas oficialmente ele tinha 3 orações por dia. De manhã, ao meio-dia e à noite. Ele orava com as mãos estendidas para o lado de Jerusalém. Há tantas coisas que nós podemos orar. Você que aceitou Jesus agora, ore para o seu fortalecimento espiritual, ore para o seu crescimento espiritual, ore pela sua família, para que eles possam ter oportunidade também de seus olhos serem abertos. Eu falei uns dias atrás que Paulo, quando Ananias foi levar a mensagem de salvação para ele, caíram dos seus olhos como que escamas. E ele passou a ver o evangelho com outros olhos, ou com os olhos abertos. E ali a graça do Senhor foi derramada sobre ele. O Senhor Jesus já derramou sobre você a graça da salvação, a bênção da salvação. Leve adiante, não desista. Cristo Jesus tem uma obra grandiosa na sua vida. Não pense que as coisas deste mundo lhe salvarão no dia do juízo final. Não. No dia do juízo final, se você não estiver salvo em Cristo Jesus, tudo que você teve, tudo que você fez aqui é inútil. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Jesus veio para te salvar. E você tem buscado a salvação? Você tem buscado este socorro para que você não seja condenado? Você aceitou Jesus como seu Salvador. Você atendeu o apelo que foi feito. Agora, prossiga, não desista, que Deus tem grandes coisas para você. Eu quero orar com você. Pai querido, eu estou transmitindo esta palavra àqueles que têm aceitado a Ti como o único e suficiente Salvador. Aqueles que têm aberto o seu coração de uma forma maravilhosa. Obrigado por eles, Senhor. Que o Senhor possa os guardar e que esta palavra que foi plantada nesses corações e está sendo plantada nesses corações
possa trazer grandes efeitos para a vida de cada um. Senhor, essas pessoas que têm decidido seguir-te, Senhor, não permite que Satanás venha lançar o desânimo, a incredulidade, não permita que Satanás venha trazer a esses corações dúvidas, jamais, mas que eles possam estar guardados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Querido, querida irmã, que Deus te abençoe grandemente. Não desista. A salvação é para aqueles que perseverarem. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Repito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Persista, prossiga para o alvo que é Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.